Boa tarde. Começando mais uma edição de Os Donos da Bola. No domingo, o Cruzeiro tem o primeiro jogo treino e Dedé está ansioso para atuar. No ano passado, ele ficou o tempo todo de fora. O Galo se prepara para enfrentar o Corinthians, o grande clássico, na Florida Cup. Dimar Oliveira, Eduardo Panzi e o grande Diogo Ramalho estão aqui para discutir todos os assuntos relativos ao futebol mineiro. E você, torcedor, manda o seu recado, @osdonosdabola_MG, que a Kika Branco vai ler com todo carinho. Agora, antes da gente começar o programa pra valer, o Everton tá aí para dar um recado especial para você aí de casa. Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento, em áreas para chácara com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo Os Donos da Bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de R$499, mas tem que dizer lá, ligar, tô vendo Os Donos da Bola, e mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Faz a conta, você faz economia. Todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Faz Carrefour, faz. Café a partir de R$ 5,98. Todos os iogurtes e cereais com 30% de desconto com o cartão Carrefour. Filé de frango Sassami Perdigão, R$ 7,89. Linguiça toscana Sadia, R$ 8,90. Lavadora automática Brastemp 11 quilos, R$ 1.199. Caixas térmicas, cadeiras de praia e piscinas com 20% de desconto. Faz Carrefour. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Vitae Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Uma pizza Domino's de Catupiry Giga por apenas R$ 26,45. Baixe grátis o aplicativo, peça online e pague em casa. Pedido Já, a sua melhor forma de pedir comida. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar mais dívida, é lógico, né? Terminar a reforma da minha casa e pegar do marido na viadinha, com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora, pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$ 2.000 cada no Giro da Sorte. 3 carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro,
você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Se tem uma coisa que eu não faço, é ficar sem jogar videogame. Só confia, só confia. Good one, dude. Que isso? Nossa, eu sou muito bom. Conte com a GVT para viver as aventuras que você quiser. Banda larga GVT. 25 mega por R$25 por mês no combo. Ligue 10325. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. De volta com os donos da bola para um recado muito importante para você, telespectador. Eu vou fazer uma pergunta. Você quer começar o ano com um novo AP? É claro que sim. Então siga o meu conselho. Boas entradas direcional. É oportunidade de verdade. Apartamentos de 1, 2, 3 e 4 quartos a partir de R$176 mil. Pode confiar, eu garanto, só 176 mil. E ainda tem muito mais benefícios. Você ganha o ITBI e o registro e ainda pode usar o seu FGTS. Gente, a Direcional vai fazer de tudo, vai fazer milagres para não perder negócio. Está esperando o quê para fazer a sua proposta? Vá ao evento 16 de janeiro, a partir das 9 da manhã. É logo ali na Avenida Tancredo Neves, 20. Então, está confirmado? Apartamento a R$176 mil, a partir de R$176 mil, só no Boas Entradas Direcional. Para mais informações, ligue no 3014-3400, 3014-3400, realização Direcional. Passa lá, eu estarei presente. Eu vou começar o meu ano novo com apartamento novo. Vamos mudar de câmera para falar que domingo tem jogo treino da Raposa, do Cruzeiro, contra o Vila Nova. E um jogador vai viver um momento especial. Dedé está ansioso para entrar em campo. O zagueiro celeste quer voltar a jogar, já que no ano passado ele não pôde estar nos gramados. Dedicação. Esta aí é uma palavra que pode definir o comportamento do zagueiro Dedé nos treinamentos. Entre passes, desarmes e cabeceios, o defensor tenta aproveitar ao máximo a pré-temporada para recuperar o tempo perdido. Está sendo importante para mim, né? Frisando que eu não atingi o 100%, né? Sempre tem um déficit de diferença de uma perna para outra, pelo fato de ter feito uma cirurgia, né? Mas estou treinando bem, estou evoluindo bastante. Depois de 10 dias de trabalhos dobrados na concentração, o Cruzeiro entra em campo no domingo para o primeiro teste da temporada 2016, um jogo-treino contra o Vila Nova. Para o zagueiro Dedé, o amistoso tem um gostinho especial. O camisa 26 não entra em campo desde novembro de 2014 e não vê a hora de disputar os primeiros jogos. São dois amistosos que para mim vão ser importantíssimos. Não vou colocar como uma final, mas um jogo de preparação para que eu comece meu ano muito bem. O defensor até esteve próximo de jogar alguns minutos da penúltima partida da temporada 2015. Foi por pouco, mas não aconteceu. Dei graças a Deus por não ter entrado no jogo, porque ainda tava. Se hoje eu tô da forma que eu tô treinando, com esse déficit de diferença, imagina eu entrar naquele jogo lá e acontecer alguma coisa. Mesmo parado há tanto tempo, o jogador foi alvo de especulações no início da temporada. Nada que tire o bom humor de Dedé. Botaram até fazendo exame médico já, né? Aí fizeram até uma sacanagem lá, botaram o Dedé Santana no hospital e falaram Dedé se apresentando no tal clube. Esses caras não perdem tempo. Especulações à parte, o defensor garante foco total no Cruzeiro para voltar a brilhar em 2016. O Dedé voltou? Voltou com tudo. O torcedor pode esperar, no dia que eu estiver dentro de campo, eu vou sangrar, como eu sempre fiz em todos os clubes e os meus 2 anos que eu joguei aqui no Cruzeiro.
Eduardo Panzi, o mito está de volta? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, telespectador. Tá, mas tem que ir com calma, né? São 14 meses parados. Sem sangrar, né? Sem sangrar, porque sangrando vai ter que ir pro DM, vai ter que sair de campo, colocar aqui a toquinha ridícula. Mas é titular do Cruzeiro, é o melhor zagueiro do Cruzeiro, mostrou isso quando esteve em campo. Só que o torcedor tem que ter paciência, nós precisamos ter paciência também, porque são 14 meses parados. É muito tempo, uma cirurgia, depois teve que mexer de novo por causa de infecção, que é uma coisa normal, não foi erro de departamento médico. Aconteceu com o Valdívia do Internacional agora, para ter uma comparação. Eu peço calma ao torcedor do Cruzeiro. Já sabe do potencial do Dedé, sabe que ele é muito bom, é jogador de nível de seleção brasileira, mas volto a repetir, são 14 meses sem jogar futebol. Nada melhor do que um campeonato mineiro, para ele começar a ganhar ritmo, adversários inferiores ao Cruzeiro, para chegar já no casco no Campeonato Brasileiro e ser o titular absoluto até o final da temporada. Diogo, depois de uma contusão tão séria, tão grande, assim, né, ficar tanto tempo parado, você tem algum receio de que o Dedé pode voltar e não ser mais o mesmo? Ou você tem confiança que o jogador vai estar 100% pelas informações que você colhe ali no dia a dia do Cruzeiro? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Um abraço pessoal de casa. Acontece com alguns jogadores. Você se lembra do Martinez, do próprio Cruzeiro? Era um antes da lesão, depois que fez a cirurgia. Na verdade, assim, os exemplos são vários, né? Com relação ao futebol do passado, são até mais numerosos porque a medicina esportiva não era tão desenvolvida assim. Mas alguns casos mais recentes, até a situação do Ganso, por exemplo, muita gente diz que não rende o que poderia, não rende de acordo com o talento. Não rende, isso é claro. Não, que ele não rende, mas tem gente que acha que é só porque ele não era estudo mesmo. Mas há a teoria de que ele não rende tanto em função das 3 cirurgias. Então, quer dizer... O que pode ser... Entre outros vários casos, a gente poderia... Ou seria muita coincidência, né? Depois de cirurgias, ele não render o que ele rendia Entre vários casos que a gente poderia citar, até do futebol do exterior, por exemplo. Mas, por favor... Agora, no caso do Dedé, todo jogador, acontecendo isso ou não que a gente está falando, depois de uma lesão, ele tem um processo de readaptação na questão da confiança. Porque treino é treino, jogo é jogo. Essa frase é nova também. É na questão de esticar uma perna para poder pegar uma bola um pouco perdida, de entrar numa dividida. O jogador, depois de uma lesão grave, e principalmente como foi a do Dedé de cirurgia e ficar mais de um ano parado, ele demora alguns jogos para readquirir essa confiança. De disputar uma dividida 100%, de ter certeza de que vai chegar e não vai sentir a dor, não vai sentir nenhum incômodo. Então, dentro do que o Panzi falou, a gente precisa esperar, dar um tempo para ele, dar um tempo de jogos para poder cobrar depois, para ver se ele vai ser aquele Dedé de antes da lesão. Tomara que não seja o caso dele, né? Esses exemplos que a gente citou. Agora, o tempo de readaptação, isso aí, para mim, acontece com todo atleta depois de uma grave lesão. Tem um exemplo bom aqui, que é o Lucas Cândido, que ficou muito tempo parado, 2 anos seguidos, com um intervalo muito pequeno de volta aos gramados e voltou jogando muito bem contra o Chapecoense e agora contra o Schalke. Tomara que seja assim. Mas a volta antes também sentiu, né? E um exemplo de outro lado que, claro, pode não parecer tão similar, porque é de outra posição, joga muito longe daqui, outra realidade, mas o Fernando Torres, que já foi várias vezes um dos melhores jogadores do mundo, nos últimos 3, 4 anos não tem jogado absolutamente nada e o que se diz na imprensa europeia que é em função do acúmulo de lesões, que perdeu a mobilidade, perdeu o dinamismo, né? Um jogador que tinha velocidade, estava nas seleções da FIFA em 2009 e 2010 e nos últimos anos, 2008 principalmente, virou motivo de piada. Então, uma discrepância muito grande no nível de atuação que ele apresentou ao longo da carreira em função dos problemas de contusão. Dimara, tendo em vista essa seriedade da contusão, mas ao mesmo tempo a qualidade do Dedé, informação e opinião. Dedé titular no início da temporada? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A qualidade do Dedé é a qualidade do centro de recuperação do Cruzeiro também, que a gente sabe que é muito bom. Inclusive, a demora no retorno do Dedé é exatamente porque eles queriam que o Dedé voltasse numa condição melhor. Né? E tanto que foi a revisão e tudo que aconteceu e ter que ir de novo para uma cirurgia foi exatamente em cima disso. O cara recupera muito bem os jogadores. Claro que você tem a questão do ritmo, que aí eu também acho que conta, não é só a questão da contusão, mas você ficar 1 ano, né, tentando voltar e tal, o ritmo é completamente diferente. Por isso que talvez seja interessante esse início, e eu dizia até na Band News hoje, você está quase decorando o time do Cruzeiro, a exceção ali da zaga que o David está alternando. O Bruno, que também faz um trabalho especial físico nesse início de temporada, e o Dedé também, ali ao lado do Manuel. Ele tem alternado
coordenado ali o restante do time, você praticamente já decora e já sabe quais são as intenções do David. Então, este cuidado que está se tendo com o Dedé também é muito importante. O Dedé, quando titular do Cruzeiro, é sem dúvida nenhuma, nas suas condições normais, um dos principais zagueiros do país, zagueiro de seleção brasileira, né? O investimento e tudo que vai em cima dele é essa condição. Claro que tem a questão psicológica que o Diogo colocou muito bem, até porque o Diogo já passou por uma situação como essa, e a gente sabe, só que jogador de ponta a gente às vezes surpreende muito, exatamente porque passa por determinadas situações e tem esse respaldo todo potencial que ele tem, e pode surpreender, pode chegar e ter exatamente isso, essa força de vontade dele. Eu acho que nesse início, até ouvi uma entrevista do David hoje pela manhã, num canal de rede, ele dizendo que vai dar prioridade a quem terminou a temporada começando jogando. Eu acho que começa Manuel e Bruno Rodrigo, o Dedé aos poucos vai retomar a posição titular, aí vem a pergunta do telespectador, tá, mas e o Williams? Porque eu acho que o Williams não vai ficar no Cruzeiro. Por isso que o David já lança o Marcos Vinícius, porque era o que era mais aproveitado. Mas ao mesmo tempo é um cara que também estava jogando com frequência no final do ano passado. Exatamente. Não é um dos reforços, não é uma novidade tão grande assim. É a mudança que você está querendo dizer. Eu acho que ele não começa o Cruzeiro com o Williams, porque eu acho que o Williams não fica. E aí quem que ele optou? Ele optou pelo jogador que estava entrando em todos os jogos, que é o Marcos Vinícius. E na lateral direita, era o Ceará. Quem que estava jogando mais? O Fabiano. Por isso que ele opta pelo Fabiano nesse início. Talvez com o tempo dê chance ao Mike. Então, acho que o David começa com a zaga com Bruno Rodrigo e Manuel. Dedé vai entrando aos poucos, adquirindo ritmo de jogo. E fatalmente, se voltar no mesmo nível, vai ser o titular do Cruzeiro. Ninguém tira, a lateral direita, se o Mike recuperar o bom futebol, vai acabar sendo o titular do Cruzeiro. E aí, mais pra frente, ao decorrer do Campeonato Mineiro, Primeira Liga, que o David também falou, que não vai mesclar, que vai usar a força máxima, e ele foi muito sincero, ele falou, eu vou usar o que eu tenho de melhor porque eu tenho que dar resultado. E nem tem por que ser diferente, né? Porque quando a gente fala do Atlético que vai com sub-23 ou sei lá o quê, você está falando de um time que está disputando a Libertadores. Não tem nada a ver. O Cruzeiro, inicialmente, é um trabalho que o David está querendo acertar um time em Mineiro e o David está sendo muito né? sincero, ele falou, eu preciso dar resultado. É um vestibular que ele está passando, ele precisa dar resposta ao torcedor e à diretoria que deu a ele essa oportunidade. Então ele vai usar a força máxima na Primeira Liga, no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele está certo. Corretíssimo. E outro detalhe, viu, Panzi? Se a gente lembrar, o Atlético está na Libertadores. Para quem não está na competição continental e joga um estadual que, em termos comparativos, não tem tantos jogos assim, é o caso do Mineiro, comparado com o Carioca e com o Paulista, é mais folgado, é mais tranquilo. Você juntando as duas coisas, não há razão para o Cruzeiro poupar jogadores no início da temporada em nenhuma competição. Porque a Primeira Liga são 5, 6 jogos, pouquíssimas partidas. Meio de semana. Né? Meio de semana. Se você somar o Mineiro mais os jogos da Primeira Liga, não dá sequer só o Paulista. Né, que já é muito mais inchado do que o Mineiro. E o Cruzeiro não está nem na Libertadores. Então, acho que não precisa poupar jogadores nem em uma competição, nem em outra. A enquete aqui que o Genta está pedindo para anunciar já está ali na nossa tela. Enquete: Dedé deve ser o titular da zaga do Cruzeiro? Vote aí no @ os donos da bola MG, o nosso Twitter, e mande sua mensagem também. Vamos mudar o rumo da prosa, falar um pouquinho do Atlético, que no domingo tem pela frente o Corinthians. E os jogadores do Galo garantem, estão preparados para o desafio. Salió bastante bien, el time ganó 3-0, también oportunidad de jugar todo, de ganar minutos, y ahora mañana y sexta y sábado entrenar fuerte para jugar domingo con Corinthians y ya voltar para Brasil para encarar estaduales y después ya esperar a estrella de la Copa. A gente sabe que houve desmanche muito grande, né, na equipe do Corinthians, mas merece respeito, é o atual campeão brasileiro, mas a gente vai tentar agregar ainda mais qualidade ao nosso trabalho, ouvir o que o Aguirre tem a nos passar durante os treinamentos, para que a nossa equipe possa estar sempre crescendo durante as partidas. Diogo Ramalho, vou começar com você. No ano passado foram as 2 melhores equipes do Brasil, pelo menos na minha opinião. Não só no Campeonato Brasileiro, mas se a gente englobar aí o ano como um todo, acho que dá para dizer que até antes daquele crescimento do Corinthians, o Atlético era a melhor equipe do Brasil. Depois o Corinthians ultrapassou, mas o Atlético se manteve ali com o 2º posto de principal equipe do país. Curioso, né? Já no início da temporada, o primeiro jogo do Corinthians, o segundo do Atlético, esse confronto direto de muita rivalidade e dos 2 melhores times do ano passado. Tendo em vista que o Corinthians perdeu quase todo mundo, agora o Atlético é o principal time do país,
Ou o Palmeiras, por exemplo, que contratou bem, chega ali para brigar por esse posto. Ou o Atlético chega com a categoria, com a imponência ali, olha, agora que o Corinthians perdeu seus jogadores, eu sou o principal time do Brasil. Qual que é a sua opinião? No papel e do que a gente viu no final do ano passado e no ano passado todo, agora a gente pode responder que sim, mas tem um Palmeiras completamente reformulado. Então tem que esperar, colocar em campo, esperar jogar para a gente ter certeza e afirmar hoje qual é o melhor time do Brasil em campo. Mas teoricamente é o Atlético. O Corinthians perdeu principais peças, né? Ficaram poucas peças importantes no time, mas ainda tem um grande treinador, tem jogadores que por causa dessa debandada vão querer mostrar serviço, mostrar trabalho, porque é a oportunidade da vida de muitos. Isso pode dificultar um pouco o trabalho do Atlético no jogo, mas para responder sua pergunta, no momento sim, mas ela é teórica, ela não é prática a resposta. Ô Panzi, vamos fazer uma comparação mais ampla entre esses dois times, que são dois dos favoritos, pelo menos em termos de nome, de camisa, de tradição na Libertadores. O Corinthians perdeu alguns atletas, mas não perdeu Elias e Gil, por exemplo, que já eram decantados há certo tempo atrás, por enquanto, como jogadores que sairiam, mas que declararam que vão ficar. Todo mundo já colocava na conta o Gil e o Elias, mas eles saíram da conta, porque eles acabaram ficando no Corinthians. Tendo em vista que eles permaneceram e que o Corinthians já buscou algumas peças de reposição, o Marlone já tinha chegado antes, mas o Guilherme apareceu aí nos últimos dias, pelo menos no noticiário, não sei se chegou lá fisicamente ao Corinthians, mas foi anunciado. Outros nomes são associados ali ao time do Corinthians. Você acha que quem chega melhor para essa temporada? O Corinthians, em função do Tite, da badalação, campeão brasileiro com o pé nas costas, ou o Atlético que manteve a base e até trouxe bons reforços pontuais? Ô Cadu, primeiro, eu não tenho dúvida que o Corinthians vai dar muito trabalho esse ano, apesar das perdas. Primeiro porque tem potencial para contratação, tá fazendo as contratações, ainda não apresentou, mas está trabalhando, está no mercado. Tem um grande treinador, para mim o melhor treinador do Brasil hoje, que é o Tite. O setor defensivo, que era uma das grandes forças do Corinthians, foi mantido. A exceção do volante, do Ralf, mas os laterais, a dupla de zaga, o goleiro foi mantido, o Elias permanece no meio de campo. Então o Corinthians tem uma base, tem uma espinha dorsal, acho que vai fazer boas contratações. Cássio, o que você falou? Que ele tá... Ficou, ele ficou. Mas não joga contra o Atlético. Quem joga é o Walter. Que é bom, né? Que é bom. Baita goleiro. Pegou tudo contra o Atlético naquele jogo. No jogo lá em Itaquera, no Brasileiro. Então eu acho que o Corinthians, apesar de tudo, ainda vai vir forte. Não tão forte quanto terminou o ano de 2015. Eu acho que por isso o Atlético sai na frente. Mas, gente, não adianta, quando você olha a Copa Libertadores da América, virar os olhos só para o Brasil. Você tem na Argentina um Boca fortíssimo, você tem o River campeão de tudo, são equipes fortes e outras equipes sul-americanas. Tem time paraguaio, todo ano tem um time paraguaio na semifinal da Copa do Brasil, quando não chega na final. Copa Libertadores. Então, na Copa Libertadores não dá para você cravar time brasileiro. O Palmeiras vem muito forte. Só que o ano passado, a gente já apontava, nossa, o Palmeiras contratou e vai com muita força, só que patinou o ano inteiro. Esse ano eu acho que contratou até melhor, tem bons nomes e já com uma base montada e com um treinador que é o Marcelo Oliveira, que começa o ano. Talvez o Palmeiras venha mais forte esse ano. Mas por isso tudo que eu estou dizendo, não, Corinthians... Não, com certeza, ele vem, né? Pelo menos no papel. Eu coloco talvez porque o ano passado patinou, gente, né? Porque muda sempre muito. Agora, por tudo isso que eu falei, o Corinthians perdendo atletas, o Palmeiras se remontando agora, o São Paulo um ponto de interrogação, porque a briga interna no São Paulo é muito grande e isso atrapalhou o time. Por isso eu coloco o Atlético saindo na frente. Mas, gente, a gente está em janeiro. O Atlético pode perder jogadores, pode perder o Gemerson. Aliás, a notícia de hoje é que um grupo de investidores está contratando o Gemerson para, no meio do ano, passar para outra equipe da Europa. A mesma situação do Caleri, saindo do Boca, com o grupo de investidores, coloca em outro time, aí o Gemerson ficaria aqui e no meio do ano sairia. Ô, gente, antes da gente falar do Caleri, cola aqui em mim, traz aqui para mim que eu tenho que falar um negócio importante aqui. O Corinthians, está todo mundo decantando que o Corinthians perdeu 5 titulares. Não é bem assim. O Corinthians perdeu sim, mas não foi como se anunciava. O Ralf não é exatamente o titular do Corinthians. Terminou como? O Bruno Henrique era o titular, o Ralf tomou posição porque o Bruno Henrique se machucou e no final, como estava dando certo e o Bruno Henrique estava voltando, foi mais ou menos na linha, fica você mesmo aí para terminar o campeonato, mas era uma briga de igual para igual, até com leve vantagem para o Bruno Henrique. O Wagner Love não era um titular até que o Luciano se machucou. Ele vai voltar daqui a pouco. Então, na prática, se você espremer mesmo, o Corinthians perdeu seus 2 principais jogadores, mas não perdeu tanta gente.
Então a gente está falando isso por quê? Porque é um concorrente hoje, na minha opinião, um pouco inferior ao Atlético, sim, mas não tão enfraquecido quanto foi pintado por muitos, como se o Corinthians tivesse acabado. É porque muita gente vai ser surpreendida E até por na isso. reposição que ele está fazendo. E assim, esse Corinthians acabado era na conta de muita gente com o Elias já fora, por exemplo. E o Elias acabou ficando. Dimar Oliveira, o Calheri, hoje pela manhã, acompanhei a entrevista do Balsa, treinador de São Paulo, e ele disse textualmente, tranquilamente, sem medo de esconder, que está atrás do Calheri, que está tentando seduzir o jogador para levá-lo para o São Paulo. Qual que é a notícia, Dimar? Ele vai para o Atlético, ele vai para o São Paulo. Ontem já ficou claro que o vínculo dele com Boca acabou. Isso, acabou. Mas para qual dos dois times brasileiros ele vai? As informações que chegam nesse momento é exatamente essa, que o São Paulo está no canto da sereia e usando uma situação que muito se falou, a gente achou até estranho aqui, o Atlético não teria que aceitar uma situação dessa, que é o fato de que existe uma promessa de que no São Paulo ele seria titular. Como ele tem um histórico de querer ir para a seleção olímpica, talvez esse momento, e também pela negociação para a Europa, a titularidade para ele é importante. Então, o canto da sereia do São Paulo é essa titularidade dele, e acho que o Atlético não tem que prometer titularidade para ninguém. Prometer não, mas eu Não acho existe. que ele seria titular no time. Também acho. E Não no aí- sentido de prometer, você vai ser de qualquer jeito, a qualquer preço, claro que não. claro. E a briga no Atlético é mais complicada do que no São Paulo. as Quanto a info- isso eu concordo. Exato. Mas eu colocaria como titular Mas tanto lá quanto aqui. mesmo assim, se diz e deixa muito claro nos jornais argentinos que ele seria mesmo a dupla com o Prato. Ou seja, o Atlético também está acenando para ele com esse canto da sereia de titularidade. E num outro contexto, dizem que as propostas são exatamente iguais. As propostas são exatamente iguais. Então, que seria uma decisão pessoal dele mesmo. E mais, que essa decisão já foi tomada ontem, que não foi divulgada ainda, mas que ela estaria tomada. Os jornalistas que a gente mantém contato, e sempre manda uma DM ou outra, né, para ter notícia, eles dizem que tudo leva a crer que é o Atlético a decisão dele. Dimara Oliveira, daqui a pouco a gente volta para falar mais do Calheri, tem mais do Cruzeiro, rápido intervalo, daqui a pouco tem mais dos donos da bola.